A morte existe? O Espiritismo é categórico na resposta. Não. A morte não existe. O que existe é vida futura, ou seja, vida depois da morte. E aí então, quando estudamos o Espiritismo, aprendemos uma nova palavra. Ninguém morre, mas todos desencarnamos. Ou seja, nos retiramos do corpo orgânico, voltando para a dimensão espiritual. Então a morte não existe. Vamos colocar uma vírgula aqui? Porque ela existe metaforicamente falando. Que de fato, o que morre é o corpo orgânico, biológico. Eu, alma ou espírito, não morro. Vou continuar sempre vivo. Deixo de viver aqui no mundo material para tornar a viver no mundo espiritual de onde eu vim através do nascimento. Ou seja, o nascimento é uma porta que faz a nossa entrada no mundo corpóreo e a morte é a porta que faz a nossa retirada do mundo corpóreo. Agora, quando nos encontramos ou nos reencontramos de volta ao mundo espiritual, nós podemos estar mortos. Vivos, mas mortos. Mortos do ponto de vista moral, como espíritos desencarnados, mas com a consciência culpada, atolados nas consequências dos erros que cometemos aqui na existência terrena. Ou seja, embora desencarnados, continuando a vida no mundo espiritual, estamos lá como semi-mortos ou verdadeiros vivos mortos, muitas vezes inconscientes daquilo que somos e de onde estamos, em quadros espirituais muito dolorosos. Portanto, não temamos a morte física, porque esta é apenas a porta que nos leva de volta à vida espiritual. Mas temos que temer a morte moral. E para isso, para combatê-la, precisamos utilizar da nossa força de vontade, do nosso querer, aqui na Terra, para nos melhorarmos constantemente e aplicarmos-nos no bem e na caridade com todo o desinteresse, colocando em prática as lições que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Aliás, essa é a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, seja a caridade material, seja a caridade moral. Portanto, para o Espiritismo, a morte não existe. Nós temos a vida futura, essa vida que continua no mundo espiritual. Só existe a morte do ponto de vista da consciência moral. E que possamos desencarnar felizes, possamos desencarnar com a consciência tranquila, para que esse momento dessa passagem da existência física para a existência espiritual seja feita com tranquilidade e possamos ser muito bem recebidos por todos aqueles que se encontram no mundo espiritual e que estão à nossa espera. Os entes queridos que já desencarnaram e tantos outros com os quais convivemos em existências passadas e que agora nos aguardam. É isso que temos que fazer. Então o espírita não tem que temer a morte do corpo, porque com a morte do corpo revela-se para nós amplamente a vida espiritual. Mas temos que temer essa morte moral. Então, para isso, vamos trabalhar na caridade. Vamos trabalhar na nossa transformação moral, porque é a senha para um retorno feliz, equilibrado e mais consciente para a dimensão espiritual, onde vamos continuar a viver
sempre rumo à perfeição, que é o objetivo final da lei de evolução.